Por que eu tenho que sofrer as consequências de algo que aconteceu antes de eu nascer? Se eu não estava no jardim, eu não comi o fruto, por que isso me afeta? Hoje nós vamos responder a essas perguntas. No vídeo passado nós vimos que Deus havia feito o ambiente todo, o cenário estava pronto e o homem era a única coisa que faltava para entrar na cena. E depois Deus cria um homem, Deus cria a mulher e os coloca no jardim. E eles desfrutavam da presença de Deus e tinham uma relação de intimidade com Deus. Mas isso tudo foi destruído, isso tudo foi acabado e aniquilado por causa de uma coisa. Em Gênesis 3, de 6 a 7, nós vamos ver que a Bíblia diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, atraente aos seus olhos e desejável para obter discernimento, tomou do seu fruto e comeu, depois deu ao seu marido e ele também comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Por isso juntaram folhas de figueira para se cobrir. Aqui nós vemos algo muito importante. O pecado acaba de entrar na raça humana, o pecado acaba de entrar na humanidade. O objetivo desse vídeo não é discutir os conceitos, a origem etimológica da palavra, nem discutir a natureza do pecado, nem se existia antes do jardim. Esse aqui não é o nosso objetivo, nós simplesmente queremos traçar a história para que você possa compreender o mistério da vida. Então, nós vemos que o pecado entrou no ser humano. E o que é o pecado? O pecado é como se fosse um vírus. O pecado, ele corrompe. O pecado, ele nos separa de Deus. Quando o pecado entra, o que acontece é que a nossa conexão com Deus é quebrada e nós somos separados de Deus. Então, quando nós somos separados de Deus, nós vamos ver que o pecado, ele afeta as três partes do ser humano. Ele afeta a mente, nós vamos ver isso em Colossenses 1:21, que diz assim, que antes éramos inimigos de Deus em nosso entendimento. E porque o pecado entorpece a mente, nós vamos ver que muitas pessoas, elas vivem uma vida simplesmente atrás de conhecimento, tentando experimentar outras emoções, tentando experimentar outras coisas, sempre buscando alguma coisa que possa os satisfazer. E depois ela afeta a segunda parte, ela afeta o corpo. Nós vamos ver isso em Romanos 6:12, que está escrito: não deixem que o pecado reine em vosso corpo mortal, fazendo com que obedeçais aos seus desejos. Por isso nós vemos algumas pessoas que não têm domínio próprio. Por exemplo, elas comem e elas parecem que não ficam saciadas. Elas comem até não poderem respirar, comem até cair. Por quê? Porque não têm domínio próprio. Elas não conseguem se controlar, porque o corpo também sofreu uma queda. O corpo era suposto, nosso corpo obedecer, mas às vezes o nosso corpo nos domina. O pecado foi afetar a maior e a mais importante parte do nosso ser, que é o nosso espírito. E nós vamos ver isso em Efésios 2:1, que diz a palavra que estávamos mortos em nossos delitos e pecados, ou seja, a parte espiritual do homem foi afetada. E quando a parte espiritual do homem foi afetada, o que aconteceu é que a nossa ligação com Deus, que nos dava todos os atributos que são bons, aquilo passou a ser entorpecido, ou seja, o amor se tornou em ódio, a verdade se tornou em mentira, a paz se tornou em ansiedade, a mansidão se tornou em cólera, se tornou em raiva, se tornou em ira. E essas coisas todas foram entorpecidas e o homem caiu num estado deplorável. Então, por causa do pecado, todo mundo, todo ser humano está sempre em busca de uma coisa. Uns buscam por prazer, outros procuram conhecimento, outros procuram ter sucesso, mas nós nunca ficamos realmente satisfeitos. Por quê? Porque a Bíblia diz em Eclesiastes 3:11 que Deus colocou a eternidade no coração do homem e a eternidade é colocada na parte do nosso espírito. A ausência de Deus, a ausência da ligação de Deus com o nosso espírito nos leva a um estado de uma busca, onde nós não sabemos o que queremos e ficamos a buscar coisas que preencham um vazio que só Deus preenche. O homem, ele ainda tem vontades e escolhas, mas só que essa vontade, ela foi enfraquecida pelo pecado. Nisso, nós temos uma pergunta muito difícil, a qual nós temos
que responder: se nós não estávamos lá, por que nós sofremos com as consequências do pecado? Porque, imagina, eu não pedi para nascer, então por que eu tenho que lidar com as coisas que Adão e Eva fizeram no jardim? Deixa-me fazer uma breve ilustração que nos vai fazer compreender melhor o que aconteceu. Nós todos temos pai. Para um ser humano existir, ele precisa de ter um pai e ele precisa de ter uma mãe. Ou seja, nenhuma criatura pede para ser criada e nenhuma criatura tem opinião na sua criação. Por quê? Porque você não existia. A única coisa que existia era a ideia de ti na mente dos teus pais. Então nós vamos ver que tudo que é criado não pede para ser criado. A maioria das coisas que existem por causa da necessidade. Por exemplo, a lâmpada, né? Havia necessidade de ter luz nas casas, por isso foi criada a lâmpada. Vamos ver que tudo que é criado parte de uma necessidade, mas existem coisas que são criadas que não partem da necessidade, mas partem do desejo expressivo da pessoa que quer criar, como nós já falamos no vídeo passado. Quando pensamos na questão do pecado, nós não estávamos lá, mas o pecado chegou até a nós e também nos influencia. Pense nisso comigo. Nós temos pais. Os nossos pais, eles se encontraram um dia e eles tiveram o desejo de ter filhos. Quando eles tiveram esse desejo, mesmo sabendo que nós entraríamos nesse mundo e poderíamos ser traídos, enganados, maltratados, teríamos que sofrer com as guerras, teríamos que sofrer com a fome, teríamos que sofrer com muita coisa durante a nossa vida na Terra. Mas mesmo assim, eles ainda decidiram ter filhos. E quando eles decidem ter filhos, toda a linhagem deles, todo o DNA que carregam também passa para ti. Ou seja, do mesmo jeito que nós herdamos características dos nossos antepassados, aquilo que eles tiveram, pode ser doenças ou outra coisa, nós também herdamos o pecado. Em Romanos 5,12 está escrito: assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Então é como uma herança. Então ela também passa para nós. E embora nós não tivéssemos feito nada que nos lembrássemos, nós somos inerentemente culpados. O que Adão e Eva fizeram no jardim nos coloca num estado em que nós temos as mesmas tendências pecaminosas, ou seja, a mesma tendência de escolher o que é mau, a mesma tendência de mentir, de enganar, de roubar, de maltratar, de pensar mal do outro. Nós também temos essas tendências, porque nós herdamos isso deles. Então, tendo isso em perspectiva, uma pergunta surge: o que é que nós fazemos agora que nós temos este conhecimento? A boa notícia é que Deus não nos deixou assim, ou seja, a queda do homem, o pecado, não impediu o plano de Deus. Deus se tornou um homem e veio ao mundo como homem. E Jesus morreu na cruz para redimir o homem. Por quê? Porque no início Deus havia dito: se comeres desta árvore, certamente morrerás. Deus falava de uma morte física e falava de uma morte espiritual. Ou seja, quando a pessoa leva uma vida de pecado, ela morre, né? E a alma ou vai para o céu ou vai para o inferno. Então ele falava desse tipo de morte, da morte espiritual e da morte física. Então, Deus se fez homem, veio, habitou entre nós e Ele morreu na cruz para redimir o homem. Ou seja, Ele pega os nossos pecados, Ele pega as nossas falhas, toma sobre Ele nos dá a sua justiça e Ele morre por nós. E em Efésios 1,7 nós vamos ver que nós temos a redenção pelo seu sangue. E em João 1,29 Ele é chamado de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, por meio da cruz, o homem pode voltar a Deus. E em Efésios 2,13 vai dizer que aqueles que estavam longe foram aproximados. Então nós temos nova vida. Após a ressurreição de Cristo, Cristo tornou-se o Espírito que dá vida. E isto está em 1 Coríntios 15:45. Ou seja, aquilo que foi perdido no jardim pode agora ser restaurado.
Então, embora nós tenhamos recebido o pecado de Adão, embora nós tenhamos recebido as coisas de uma outra pessoa das quais nós não temos responsabilidade, se nós permanecemos no estado em que nós estamos, a responsabilidade se torna nossa e não da pessoa que passou antes de nós. Por isso é que Cristo nos chama, por isso é que Ele nos convida a receber essa salvação, a receber a sua vida e não desperdiçar a oportunidade que nós temos de o conhecer, de desfrutar essa nova vida com Ele. Por quê? Porque o mesmo Pai que pensou em nós antes da fundação do mundo, o mesmo Pai que nos colocou no jardim, é o mesmo Pai que preparou o Cordeiro para nos tirar o pecado, que preparou o Cordeiro para nos livrar da morte, que preparou o Cordeiro para restabelecer a ligação com Ele. Quando a ligação com Deus é restabelecida, nós agora nos tornamos capazes de fazer naturalmente as coisas de Deus, ou seja, nos tornamos capazes de amar os nossos inimigos, nos tornamos capazes de dizer a verdade, mesmo em momentos em que somos pressionados, nos tornamos capazes de demonstrar o amor, de demonstrar a compaixão. E muitos de vocês estão dizendo, eu não preciso nascer de novo para demonstrar isso, mas quero te dizer que todas as pessoas têm esse vírus do pecado. Esse vírus do pecado permanece em ti. E a única forma de remover o vírus é entregando a vida a Jesus. Porque o final da vida, permanecendo com o vírus, é a morte. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like. Nós não terminamos por aqui, temos mais 2 chaves para podermos compreender o mistério da vida. Eu fico por aqui e Deus abençoe.